Eu não imaginei ter que andar pra trás com esse projeto aqui. Olha o que eu tive que resgatar. O para-choque que tava literalmente no lixo, o Henrique quase jogou na caçamba pra mandar pro lixão, eu tive que pegar de volta. Por conta dessa parte aqui, ó. Eu vi alguns comentários falando que esse para-choque, esse não, que eu comprei tava errado. E eu vi 1 milhão de vídeos, eu vi 1 milhão de fotos e descobri que o que tava faltando era só essa gradinha aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Recortamos fora, certo? Pra colocar no novo para-choque. Porque esse daqui, mostra aqui o detalhe, pra recuperar tá sem condição. E pra comprar outro eu também não achei. Nem na loja eu costumo comprar ali, nem na internet. Então vamos recuperar o novo. E a única coisa que muda dos dois é isso. Só isso. Aquele lá ele é liso aqui, e esse aqui tem aquela grade. Ele é liso, o Luquinho já tá colocando uma fita pra fazer o corte que a gente tirou do velho. Então vamos adaptar ele aqui. Nem vai parecer que foi adaptado, né, Luquinho? Vai ficar bom? O Luquinho é o cara pra fazer essas emendas, né, Dai? E eu tô só observando os meninos, porque eu que achei o erro, lendo os comentários e vendo vídeos e fotos. Passei pra eles, aí eles que vieram, ó, uma baby. Tá doce, é Henrique? bom. Eu tô docinho. E aí eu passei pra eles a missão e eles vão conseguir. Tomara. Vai dar tudo certo. Bora que nós temos que montar esse gol, Luca. Porque o pior tá nos esperando ali. Você falou que aconteceu de novo hoje? Ah, Ô, Semic, Já deu pra ver já. ajuda nós aí, eu não Semic. vou nem falar porque o pessoal vai comentar cadê o gerador e vocês estão certos. Nós tá muito ruim de negócio. Não, arruma um patrocínio aí de placa off-grid, né? Chama o Gerardo. Aqui em É, Minas não pode ter placa. não pode, mas... Não, mas essa off-grid pode, porque não depende da rede da Semic. Ela gera a própria energia, entendeu? Ou um gerador, sei lá, um gerador. Gerador eu acho que é mais negócio. Ah, diesel. Só que faz um barulho de caminhão. Melhor que ficar sem energia. Vai ter que pintar isso aqui, ué. Pinta essa parte de baixo inteira, né? Pra ficar igual a cor. Aí, ó. E lavar primeiro. Não, com certeza. Carro sujo. Põe pra nós ver. Mais ou menos. Sujo, chão sujo. Eu vou te falar uma bobagem, viu? Que é? Prefiro o outro. Mas original, né? Que é isso, hein, Luca? Gostou? Quem fala que foi feito, hein? Agora o Luca tá... Tipo assim, a gente cortou, colou por dentro. E aí a gente tá fazendo esse isolamento. A gente não, né? O Luca, o rei da fita. Você sempre será o rei da fita, Luca. Quem é bom. das antigas sabe. Eu gosto de usar a fita. Tá fazendo isolamento aqui pra gente pintar toda essa parte. Aqui tá novo e aqui tá velho, aí vai ficar de uma cor só, jogando um preto fosco. Aí fechou, né? fica igual Aí a tá certo agora, né? É, já era. Show. Mas ficou muito bom, Luca. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu achei que não ia dar pra salvar esse para-choque. A adaptação do para-choque aqui pro original feita com sucesso. E ficou muito bom. Nem ficou parecendo que é adaptação. Olha só, com a pintura já feita. Ficou muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Agora, nossa, até relei ali, não tá 100% seco. Enquanto seca bem seco, vamos começar aqui a montagem do nosso gol. Pela traseira. Nossa, não vejo a hora de lavar, o tanto tá empoeirado. Ah, assim mesmo. Faz tempo que não chove aqui no sítio, tá triste. Vamos montar, Luca, depois a gente lava tudo. É, eu vou pôr isso aqui pra facilitar pra gente. Sim. Que é o de cá. Tô olhando errado aqui. Isso. Aí era. Já começamos bem. Não achamos lá do amortecedor, vou ter que pedir um. Coloquei aqui o tripé só pra segurar a tampa traseira pra gente. E tchan, 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 tchan. Primeira peça vai ser colocada no lugar para-choque. Oh, vai ficar muito lindo esse gol, Lucas. Você não tá entendendo. Depois depois da gente montar, eu quero lavar, eu já falei, e colocar no sol. Que essa tinta é muito linda no sol. Você tem que ver.
Eu não sei se é porque faz muito tempo que esse carro tá sem um para-choque traseiro, mas na hora que eu coloquei no lugar, parece, sei lá, que ficou mais bombado. Eu falei pro Lucas, esse para-choque traseiro é diferenciado ou é porque faz tempo a gente... o Gol tá sem o para-choque mesmo, a gente colocou e estranhou. Aí a gente não sabe. Fica no ar, né, Lucas? Será? Não tá mais bombadinho? Não tá mais encorpadinho? Não acha? Uhum. Pode falar, ser sincero. Acho que é porque tá sem para-choque faz tempo. Aí nós tá estranhando agora, né? É. Cara, mas olha que carrão. Ficando muito bonito. Isso você não pode negar. Porque o Lucas a gente fica se ofendendo o dia inteiro, né, Lucas? Bonito, bonito. Mas eu prefiro o Gol com o Chevette. Eu prefiro o Chevette. Por que você prefere o Chevette? Porque eu sei que tá fazendo, né? Não, o Chevette é mais legal. Nunca, você prefere? nunca. Prefiro o Dardo. O Dard, coitado do O Dard. que você falou? Hip 2026, hip. Você já assistiu o meu vídeo lá do Dardo? Saiu o vídeo lá. Assiste lá, o Dard morreu. Eu só apareço aqui pra recomendar meu vídeo. Não, você ajuda muito aqui, tá doido. Obrigado. Agora a gente ia montar o aerofólio. Por que que ia? Aqui, ó, mostra aqui, ó. Que é? Aqui, ó, veio com gambiarra aqui, ó. Jogar spray preto na luz de ré aqui, ó. O Luca também deu ideia de jogar um fumezinho, você também já falou. Tem que limpar e joga o fumê. Não, eu vou porque lavar tudo. Tá na cor do carro, não tô vendo a lanterna aqui, não. Nossa, achei tão bonito. Eu acho que o fumezinho ia ficar bonito. Não muito escuro, só um... Um pigmentinho pequeno, senão faz igual eu fiz aquele dia. Deixa que eu faço o pigmento. Mas enfim, eu falei que ia montar o aerofólio porque a gente descobriu um cagado, Problema. um probleminha, um estragadinho. Mas que dá pra arrumar, ainda bem, né? O aero tá aqui, que a gente pintou tudo mais, sujo igual o carro. E o backlight tava aqui, certo? Aí a gente tirou porque testamos e... Tchum, tchum. Esse aerofólio já foi mexido. Essas duas lâmpadas aqui não tá funcionando, foi queimado por causa de oxidação de entrar água. Aí os caras isolou os dois e colocou pra funcionar daqui pra lá. Deve ter funcionado por um tempo, mas já tá ruim de novo, porque eu vou ligar aqui pra você. Segura ela assim, ó. Tá vendo? Fraca, algumas funcionam, algumas não. É porque entrou muita água aqui dentro e oxidou aqui a parte elétrica do LEDzinho aqui. Nem é LED, nem sequer lâmpada. Aqui se você vê uns lugares tá cheio de oxidação. Olha aqui essa parte mais escura. Aqui também tá oxidado de carro. É porque entra água ali. Aí o que eu fiz? Entrei na boa e velha Shopee. Que lá tem tudo esses Você acha bagulhetes, tudo. né? E aí eu pesquisei uma barra... Ah, esqueci o nome. Barra de LED. Não, tem um nome. Barra rígida de LED. E aí que não vem as lampinhas, né? É o LED e vem uma barra rígida. Aí eu comprei duas, na verdade. Uma de 50 centímetros e a outra de 1 metro. Por quê? Essa daqui é 60 centímetros. 63. 63 centímetros. Se a gente colocar uma de 50, ela vai ficar menor. E eu comprei uma de 1 metro porque lá diz que é cortável. Então, se a gente cortar e realmente funcionar, coloca de 1 metro. Se não, eu coloco de 50 centímetros. Mas eu acho que vai dar certo a de 1 metro, sim. Aí chegando, a gente mostra pra vocês esse recurso. Vai ficar melhor. Vai ficar porque o melhor, LED, isso que eu ele ia é falar. resistente à água e ele é mais forte. Esse que tá muito fraco. Qualquer coisa que não fizesse ali ia ficar melhor que isso, mas Aí a a gente vai ter gente... que recolar as coisinhas ali, mas vai dar certo. Sim, mas eu tô caprichando nos detalhes, vai ficar muito bom, vocês vão ver. Vamos partir a próxima etapa enquanto não chega essa barra aí. Gente, é um servicinho muito fácil, mas desajeitado, viu? Porque tá do lado contrário da gente, né? É, buga, né? Ai, agora já era. Voltando É um borrachinho, baixinho. pra gente ver. Qualquer coisa eu faço uma ali. Nossa, vou pular a montagem do meio do carro por conta do tio Peruca. Ansiedade do tio Peruca. Ah, vou só mostrar primeiro que você arrumou lá. Legal. Nossa. Vou colocar uma borrachinha aqui pra alinhar e... Ali, ó. Ficou bom, hein? Vamos Fiz um arranjo. Fez, né? Falei, já sei o que eu vou fazer aqui. Vamos colocar o farol então, Luca? Vamos lá. lá. Farol, para-choque. Pro nosso G3 GTI ali, eu comprei faróis novos, máscara negra, com foco duplo, R$800 o par. Eu achei tão caro, mas vai ficar muito bonito. Esses faróisões aqui bem bonitos, deu jus ao valor deles. Eu achei caro, mas ficou muito bom, muito bem encaixado o alinhamento. Ficou ótimo. E agora aqui na frente a gente tem que colocar então o para-choque. Só que o terror do para-choque nem é ele em si, é aquelas gradinhas que tem que encaixar antes. Que coisa difícil. Essas gradinhas aqui que eu tava falando, onde vai o milha, pra encaixar aqui é um rolê, porque tem aqui, tipo, os buraquinhos e as travas.
Mas não é tão simples assim. Ó, uma foi, duas foi. Quebrei a trave. Deixa eu ver. Não quebrou não, só foi pra fora. Mas essa aqui Com a deu fendinha certo. você consegue ajustar. Então, Vou ter que tirar, pra que eu consegui de lá. aqui ó. Aí. Vai. Tá bom, aí você vai controlando. Encaixado as travas. O Luca não gosta que eu faça esse controle de qualidade aqui não. Falou, ai, mas se não aguentar a gente puxando, imagina o carro trepidando. Aí, ó, puxando forte, ó, não tá saindo. Ficou muito bem preso. Ontem eu puxei o outro lá, o Luca. Não, vai sair. Eu falei, ó, mas se o carro trepidar, vai sair, ué. Tudo isso pra gente receber. Deu ruim no caminho ideia. Tcharam! Que coisa mais linda esse milho aqui também foi carinho. Tem milho no Baratinho. teu Chevette? Não, mas tem um farol mais bonito. Não. A gente vai colocar esse milho aqui agora e aí sim tá pronto pro G3 GTI receber o para-choque dele. Tá, dois para-choques do trabalho. Ficou E bom, aí, hein? ficou bom? Ficou. Ficou bom mesmo? Tá louco. Ficou Agora novo. a gente tem que colocar o acabamento aqui, ó. Meu acabamento preto aqui. Coiseira de para-choque. Nem deu pra gravar colocando aqui a grade certo, porque precisou de nós três pra colocar. Esses grampos que, na verdade vai embaixo na lateral, é muito complicado. É o mesmo dessa colmeia aqui. Pode chamar de colmeia? Posso, né, Lucas? Grade colmeia. Porque colmeia tem outro formato, né, na verdade. É uma colmeia mesmo, isso aí. Enfim, essa gradinha. É a mesma presilha, então ela é bem difícil. Mas, olha, o alinhamento ficou bem certinho. E assim ficou. Vamos fechar o capô pra gente ver nos que a Daiane do futuro vai arrumar pra colocar aqui dentro. Não quero nem ser eu. Alinhamento de milhões! O que achou? Ficou bom? Melhor que o Chevette? Não. Eu coloco que tá nessa briga o dia inteiro. Vamos largar a mão de carro, vamos investir em cavalo. Mas aqui a gente não tá reformando só o carro, não. Ó, a reforma dele veio. No último vídeo ele tava de primer. Aí nós já lixou e pintou, né, Luca? Efeito tricote. Tadinho, a gente deu o remédio pra ele de Berna, agora não tem mais nada. Tava cheio de machucado. E aí o cara que era dono dele jogou aquele negócio cinza no machucado e virou uma meleca que lá tá adiantando nada. Não é sem vergonha. É, agora já sarou. Cresceu até o pelo. Nossa senhora. Gente, o que esse cachorro tem? Ó, que isso, hein? Você viu no fundo? Roubando a cena? Aqui que roubou a cena aqui, ó. Mais um reformado. Cachorrão roubou a cena. Mais uma peça, ok, mais uma peça no lugar, que é o nosso retrovisor. Que o G3 GTI tem um diferencial. Espelhos azuis. Bonito, né, louco? Olhos azuis não, retrovisores azuis. Original. De cá também, eles são elétricos, todos funcionam. Ainda bem. Não tá dando pra ver na câmera, mas ele é azulão. E agora vamos começar a montar os vidros da porta que eu tirei pra ficar bem pintadinho os cantos. Pra não ter que precisar isolar borracha, ficou horrível. Então vamos colocar aqui agora o vidrinho. E é isso, né, Luco? O outro tá aqui dentro. É o outro, você tá aí. O vidro Só mesmo. revisar essas elétricas aí que tá tudo Não, errado. não. Isso aí, sem dúvidas. Mas vamos colocar o vidro no lugar. Nossa, tô doido pra lavar esse carro. Olha que sujeira. A piscina já tá começando a ficar naquela paz, porque tinha muita peça espalhada e como a montagem ali já tá bem adiantada, então
oficina com mais espaço e carro montado. Bom que tem espaço pra buscar mais um, né, Luca? Melhor, hein? Colocamos aqui então a guarnição ó, das portas traseiras, a dianteira não, porque a gente descobriu que tá ruim. Então coloquei só essa que tá boa e depois eu compro outra pra gente colocar junto com borracha nova de porta, enfim. Depois a parte de borracha nós faz tudo junto. Essa aqui vai ter que trocar, né? Isso. Essa aqui tá muito estragada, testando, o vidro arranhando. Mas uma coisa que ali que eu falei que tava ruim e que comprei já pra trocar é os amortecedores ali da tampa traseira. Um parzinho novo. Agora sim a tampa vai parar aberta. Ó. Simular. Trancado. Você vem aqui, abre. Uau! O barulhinho. Um só ele segura, só que com os dois ele praticamente sobe sozinho. Já tá imaginando a interna do golzão aí? G3 GTI. Um pouco uma coisa diferente dentro. Não sei se eu coloco banco de couro, se eu mantenho... Nossa, esse aqui é o projeto mais indeciso. Com certeza é o projeto mais indeciso do canal. Porque quando eu vejo um carro ali, quase todas as vezes abandonado, já vem tudo assim na minha frente. Tipo, vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim. Esse Gol eu não tô conseguindo, porque eu acho que são muitas opções legais. Ou é couro ou vai ser o tecido dele que tá ali. Só que novo, né? Vai ficar reformado. Mas vamos preocupar com outras coisas agora. Tudo que é possível montar até agora no nosso projeto já tá montado tudo no lugar. Mas ainda não tá com cara de novo. Ainda tá com cara de carro abandonado. Tá louco, que poeirão. Mas isso aqui é tudo por conta do sítio. Porque parou de chover e um dia que sem chover já sobe um poeirão. Né não, Jupiruca? Bastante. A tranquilidade é boa do sítio, mas a poeira... é complicado. Mas a gente vai jogar uma água aqui e vai deixar o Gol zerado pra depois a gente passar pra próxima fase. Eu posso dizer que é a fase do jogo que a gente acha o chefão, sabe? É a parte que eu mais tava com medo desse projeto, mas não vamos sofrer antes. Vamos lavar esse carro aqui primeiro pra deixar ele zero e ver a pintura dele no sol. Você vai ver a diferença que dá. Porque até hoje a gente viu o sol ali dentro do barracão, meio que tá escuro. Você vai ver essa tinta no sol. Que tinta bonita, que cor bonita. Então bora deixar ele limpo, Luca. Eu tô agoniada já hoje. Eu tô assim, muito feliz do Gol tá tão lindo assim, ter tanta diferença desde o dia do resgate até hoje, principalmente com a cor, porque eu nunca gostei daquela cor que tava, e as montagens com peças novas, assim, se tornou outro carro, tipo carro de evento, carro de concessionário, mas... não adianta nada, tanta beleza, se o carro não anda, se o carro não tem motor ainda. Então, o que a gente fez? Verificamos lá no documento o número do motor e o número que tá no motor bate. Ok, já que eu não achei um 2.0 16 válvulas. E também tem tantos comentários falando que vocês preferem esse motor, que eu falei assim, tá, vamos arrumar ele. Só que é um outro mundo pra mim, esse mundo turbo, a gente não manja assim, nada. E é um projeto, querendo ou não, que tem investimento, então eu não posso errar. Foi aí que a gente conheceu o Renato, lá da cidade de Varginha. Ele trabalha na oficina Tatá Preparações. E assim, ele deu todo o suporte pra gente com dicas, tudo mais, o que fica bom pra colocar no motor, o que não fica. Aí eu falei assim, você não quer fazer esse motor pra gente? Não, a gente leva pra você e faz esse motor. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou separar então todas as peças, o bloco, o cabeçote. Vou levar até aquele pistão pra ele ver. E aí ele vai explicar se tem como salvar o motor, se tem como fazer algo legal nele. Então a gente vai descobrir isso tudo agora. Partiu Varginha? Só que antes a gente tem que separar as peças. Me ajuda? Vamos. Tem bastante peça aqui, ó. Os pistões vamos levar. Isso aqui eu acho que não tem necessidade.
O coletor, Henrique, ó, ele falou que não tem necessidade. O que você acha? Não vai funcionar ele, né? Então por enquanto, já que ele falou que não precisa, esse aqui é o outro coletor. Escape. Esse aqui eu acho que também não, né? Vamos levar. Então leva. Esse aqui não, tudo suporte. Esse aqui acho que também não. Esse aqui é bomba Olha. do pescador, vamos levar. Suporte nenhum, precisa dar uma vasculhada. Ele não falou nada não, Henrique, mas vamos levar o caracol? Põe aí na caixa também. Os pistões. Ai, na verdade eu tenho só 3, mas eu vou levar até o ruim pra ele ver. Um dos principais aqui, bloco. Vira. O vira, pode colocar tudo na caixa, por favor. Será que vai caber? Cabe. Aí, ó, isso vai dar. Aqui, ó, ver se tá arranhado, se não tá. Se o estrago foi muito grande. Cabeçote também, Rico. Acho que pega e vamos colocar na outra caixa. Lá cabe ainda. Leva isso aí também pra ele ver como é que tá. Só o pó, o anel. Até a embreagem pra carro turbo tem que ser não sei o que lá diferente. Chegamos aqui então com a bomba do nosso amigo Renato. E aí, Renato? Prazer. Preparado? Preparado. Pra mim isso aqui é tudo muito novo, que é um mundo turbo e tudo mais. E como você mexe com preparação, então tira de letra. Por isso que a gente trouxe aqui. O intuito, obviamente, desse primeiro contato com as peças aqui é fazer uma avaliação, olhar de forma minuciosa o que tem recurso para recuperar, o que necessita ser substituído para montar um projeto bacana. Ele teve um desgaste desuniforme, percebe aqui que tem uma parte da pastilha que ainda está sem desgaste e uma parte extremamente desgastada. Essa face aqui é a que vai voltada para o volante. E o volante também a gente percebe que tem uma superfície bem irregular aqui, ó. Se essa parte não está 100% faceada, você não tem 100% de contato e não tem 100% de atrito. Consequentemente, você também não tem 100% de aproveitamento da embreagem. Isso aqui deveria ter sido retificado antes de montar o componente. Beleza. Fuga de óleo, tava vindo por aqui, né? Se a gente olhar lá. Mas e essa Quebrou questão? muito Será que feio. quebrou com a gente ou eu já comprei esse carro quebrado? Ó, eu imagino que esse carro já esteja quebrado. Imagino também um dos motivos pelo qual ele parou foi justamente por isso. Você sabe que a gente fez uma arte, né? Eu sei. E a gente colocou gasolina. Eu sei. Mas assim, do jeito, mesmo que com gasolina, da forma com que vocês conduziram o carro, Não era pra chegar nesse ponto tão rápido, porque, né? de fato, vocês só transportaram o carro, vocês Sim. não exigiram do Não, carro. não. Turbina não chegou nem a pressurizar, então assim, a gente percebe nos vídeos lá que o carro ele foi se arrastando quase Sim. literalmente para conseguir E chegar. foi só 7 quilômetros. Então, e outra, o sintoma que ele mostrou lá, por exemplo, no primeiro funcionamento, muita fumaça, o carro falhando um cilindro, isso aqui Já- muito provavelmente já já havia tava. acontecido. Já havia Viu, gente? Não é acontecido. cupim de ferro, não. Não muito. Só um pouco. Não, mas deu sorte que ainda o carro conseguiu vir com 3 cilindros ali. Tem pistão de GM, tem da Vox, Isso, cabeçote do aparentemente. Santana, então Isso. uma ótima salada. Se a gente for olhar minimamente, ela tem uma textura um pouquinho diferente do resto do cilindro. Mas não compromete o funcionamento, o carro anda normal, não tem questão de passar óleo, nem nada. Muito provavelmente esse bloco vai passar por uma retífica, tirando essa camada superficial, muito provável que ele volte aí ao estado original dele. Esse bloco, de fato, ele é um bloco 2.0, a gente consegue identificar ele por essas corcovas. Só de olhar e... Nossa, o Conca ralou muito. Sabe? Por causa desse... Os abaulados aqui desse lado. Todo abaulado aqui, ele é bloco 2.0. É fácil assim, uma característica fácil de conseguir identificar. Entendi, cara. Seria isso. Isso aqui é uma bronzina original Volkswagen. Tem Tá. que ter o... Tem o timbrado aqui. Esse tipo de bronzina é o que a gente chama de bronzina trimetal. Primeiramente, a gente tem aqui uma camada cinza, tá? Que ela é uma liga de alumínio. Você tem alumínio, estanho. A segunda camada é uma camada de cobre. Essa camada de cobre, qual que é a função dela aqui? Ela não é de lubrificação e nem de sustentação, mas o cobre, ele tem uma condutividade térmica muito grande. Então, qual que é o intuito dele nessa parte? Sequestrar a caloria da primeira camada, onde é de alumínio, e dissipar ela para a camada metálica mesmo, de ferro, que é essa terceira camada. Então, por isso que a gente chama de bronzina trimetálica. 1 kg de turbo, ele dobra a potência nominal.
diferencial. Então, se você tem um motor de 100 cavalos, com 1 kg de turbo, obviamente uma turbina bem dimensionada, você vai ter 200 cavalos, tá? Por Mais quê? que excelente. A conta, qual que é o fundamento disso? 1 kg de turbo são 2 atmosferas. Então você está colocando o dobro de ar. Se você compensa isso com combustível, você tem o dobro de potência. Isso é física. Então é basicamente isso. Por isso que a gente tem uma ideia de quanto de potência. Então, partindo aqui do motor original de 120 cavalos, com 0,5, 0,6, a gente vai atingir ali mais ou menos 180, 190 cavalos de motor. Parte do caracol, Parte do caracol. dos teus cabelos. Interessa 4263. Como que a gente está acostumado a montar e o que a gente vê que funciona, essa turbina é uma turbina pequena para 2.0, tá? Ela funcionaria legal talvez no 1.6 até 1.8, principalmente por se tratar aqui de uma carcaça 63, tá? Uma carcaça um pouquinho maior, ele vai dar um spool de turbina um pouquinho mais tarde, mas como o conjunto todo é pequeno, rotor e eixo, ela tem uma pegada legal, tá? Uma curiosidade aqui que às vezes é interessante salientar, esse tipo de carcaça é o que a gente chama de carcaça mono, tá? Por quê? Vem de monofluxo. Ela tem um orifício só e esse orifício ele vai até lá dentro para rodar o eixo, certo? E ali no coletor nós temos um coletor de modelo pulsativo. Você tá vendo que tem 2 saídas? Temos 2 saídas. Vi. Isso. Não tem problema montar dessa forma, tá? Não tem problema. Funciona. Motor, então, entregue pro Renato. Tá preparações. Você é muito louco. Tio embora, mano, pra casa. Henrique, aonde esse homem se escondeu que a gente podia ter acertado ferrusca com ele, pra pensar? Não quero nem falar sobre isso. Cara, engenheiro, inteligentíssimo. Mas eu vou ficar bom igual ele. Eu vou pegar uns motores, vou fazer um negócio lá em casa. Estudo. Eu tô com 2 motores parados. Motor de carro velho, sabe? Eu vou comprar umas injeção velha. Vou aprender a fazer essas coisas, porque é interessante, cara. É legal, né? Só que eu gosto muito do arroz e feijão. Eu não quero me aprofundar muito, mas eu quero ficar bom. Eu acho que isso aí é degrativo. Será que você Degrativo entende? também. Como que a gente fica bom sem aprofundar muito numa coisa? É complicado, mas eu acho interessante. Eu só sei que eu tô com um pressentimento muito bom. 68. Quer vender? Quer deixar um dono de Fusca bravo e perguntar pra ele se quer vender? Eu não gosto quando pergunta isso pra mim. Já de volta aqui pra casa então, e ansiosíssima pra saber os próximos passos de como vai ficar o motor, como vai ficar o projeto ali andando. Sério, eu tô muito, muito ansiosa, porque eu achei que o motor estaria completamente ruim, já tava até pensando assim, cara, vou ter que ir atrás de outro, mas não, dá pra arrumar aquele motor que já é excelente e ainda melhorar. Você imagina como que vai ficar esse projeto? Eu acho que vai ser o melhor que já passou aqui no canal. Então se você estiver curioso também, assim como eu, não deixe de se inscrever se não for inscrito, deixa like, comenta bastante que eu tô de olho nos comentários. E até a próxima, que a gente vai continuar as montagens, que ainda tem muita coisa ainda. De repente vai ser a conta de chegar o motor, quem sabe. Então até a próxima, valeu!